Olá, boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. O secretário-geral da Renamo e deputado na Assembleia da República, Manuel Bissop, foi baleado na tarde desta quarta-feira na cidade da Beira e encontra-se internado numa clínica privada. O seu guarda-costas morreu e 2 outros ocupantes da viatura estão em parte incerta. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissop, foi baleado cerca das 15 horas desta quarta-feira, a escassos metros entre o entrocamento das avenidas Eduardo Mondlane e Samora Machel, na cidade da Beira, mesmo de frente do edifício onde funcionam os escritórios do Inater. Seguiam nesta viatura, na altura conduzida por Manuel Bissop, que foi crivada de balas, outras 3 pessoas, incluindo o seu guarda-costa, que morreu no local. O secretário-geral da Renamo sofreu ferimentos no braço e na perna direita. Mesmo ferido com o seu guarda-costa morto, Manuel Bissop conseguiu pôr a viatura em marcha a alta velocidade, de acordo com testemunhas, e foi diretamente para a delegação provincial do seu partido, no bairro da Ponta Geia, a cerca de 2 km do local de baleamento, onde depois foi socorrido para uma clínica privada. Balearam-me, estava no stop, em frente de serviço de aviação. Eu vinha daquela de grelha, estava a passar, vi um carro, dupla cabine, station, estava a virar, uma pessoa tirou uma Kalashnikov a disparar. Bissop, ainda em estado de choque, não sabia contar com clareza o que se seguiu depois dos tiroteios. Não sei, mas eu suponho que não sei, mas me atingiram. As testemunhas contaram que tudo aconteceu em menos de 1 minuto e que viram 2 homens armados a dispararem contra esta viatura. Foram 2 carros, estavam a perseguir, estava a perseguir o outro. Só quando chega aqui, o outro que estava atrás começou a disparar para o outro carro. Sim, foi reto. O que estava a disparar fez isso, que teve cabo com aquela segunda entrada. Não, a verdade é que eu vi mesmo quase o carro estava a vir desse lado a ir desse lado. Então, um cinzeiro. Então, quando chegaram aqui no meio, só que eu vi, enquanto que já tiraram um coso, a KPM começaram só a disparar. Acompanhei os tiroteios quando eu estava na minha casa, na varanda, e quando olhei, saíram 2 senhores a correrem para dentro do recinto de Inater, com 2 pastas, saltaram o muro e deixaram sapato, inclusive. Manuel Bissop, de acordo com dados fornecidos pela Renamo, saía da sede deste partido e seguia para o distrito de Marromeu, norte da província de Sofala, onde tinha agendado vários encontros políticos com a população local. A Polícia da República de Moçambique, que se fez presente no local do incidente minutos depois, ainda não possuía dados consistentes sobre a ocorrência, mas garantiu que seus peritos já estavam a trabalhar na matéria. Em Nampula, veteranos da luta de libertação nacional e de defesa da soberania exigem pensões justas e melhores condições oferecidas pelo Estado. Essas e outras reivindicações foram apresentadas à margem da reunião que tinha em vista a eleição e oficialização do ponto focal dos combatentes a nível da cidade portuária de Nacala e divulgação do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional. Esses participantes disseram na ocasião que o combatente vive de promessas e o subsídio alocado mensalmente pelo governo não satisfaz o elevado custo de vida que se faz sentir no país. Os mais pobres desse país são os combatentes. Tudo que está a falar é errado. Só para casa, a minha opção era a seguinte maneira assim. Sei que o governo não há de ter tempo de construir casa, por isso que essa cláusula é uma cláusula de 92. Eu esteve com animais. Em resposta a essas e outras reivindicações, Sérgio Bulaonde, diretor provincial dos combatentes de Nampula, explicou que o governo vai de forma gradual melhorar os subsídios alocados aos combatentes. Esses combatentes, antes de 2010, não tinham nenhum direito. Portanto, depois de 2010, quando passaram a ser reconhecidos aqueles desmobilizados de guerra que tivessem estado no Exército entre 3 a 9 anos, portanto, não estavam abrangidos em nenhuma pensão, iniciou este processo de atribuí-los alguma pensão. Para além desta pensão, têm outros direitos previstos no Estatuto. Então, o que tenho a dizer é que apelá-los para terem alguma paciência, porque o valor que é pago é a capacidade atual que o país tem para esse grupo de combatentes. Portanto, à medida em que o governo, à medida em que o país vai produzindo um pouco mais, à medida em que a economia do país vai crescendo
certamente que há de haver alguma revisão da pensão mínima que é paga hoje aos desmobilizados de guerra. De referir que a província de Nampula conta com mais de 16 mil combatentes, dentre eles da luta de libertação nacional, da defesa de soberania e da democracia. Graça Machel foi escolhida pelo secretário-geral das Nações Unidas para trabalhar na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A lista de Ban Ki-moon inclui 17 figuras mundiais, com destaque para o melhor futebolista do mundo, Lionel Messi, e a cantora Shakira. A ativista moçambicana faz parte de uma lista de 17 figuras que vão dar a cara pela promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotados a 25 de setembro de 2015 pelos chefes de Estado e de governos de todo o mundo na Cimeira das Nações Unidas. A lista de Ban Ki-moon inclui o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, a cantora Shakira, o presidente do Ghana, John Dramani Mahama, a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, a rainha Matilde da Bélgica, a princesa Vitória da Suécia, académicos, empresários, entre outras personalidades. Estas figuras são o suporte do secretário-geral da ONU nas suas ações para gerar impulso e comprometimento rumo à implementação com sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável constituem um conjunto de compromissos feitos pelos líderes de todo o mundo para ações concretas contra a pobreza, promoção e distribuição da riqueza, manutenção da paz, bem como a garantia de um planeta saudável e digno para as atuais e futuras gerações. Em Nampula, há registro desde outubro passado de 632 casos de diarreias no centro de tratamento daquela doença, instalado no bairro de Moatuala. Nas últimas 24 horas deram entrada 25 pessoas com sintomas de diarreias, entretanto, não há registro de óbitos. Só nas últimas 24 horas deram entrada no centro de tratamento de diarreias 25 pessoas padecendo daquela doença. Doris Zaina, diretora distrital de saúde na cidade de Nampula, indicou que deste número, 6 casos são suspeitos de cólera. Nas últimas 24 horas entraram 25 casos de diarreia. Destes 25 casos, maior número vem de Morrapaniwa, depois Moatala, depois Napipini. Alguns são da Mohalla Expansão e Natiquira. Então, ficamos com um número cumulativo de outubro para cá, 632 casos de entradas de diarreia. E temos alguns casos que têm características clínicas que aparentam ser cólera. Para além da água, a comida confeccionada e vendida nas ruas sem observância das regras básicas de higiene é também apontada como fonte de contaminação da doença. Neste momento temos uma equipe muito reforçada, temos médicos, enfermeiros, técnicos e temos os medicamentos apropriados para tentar controlar esta situação. Eu acho que o problema principal neste momento está na comunidade e é lá onde nós devemos trabalhar para controlar a situação. Face à situação, as autoridades de saúde fazem reiterados apelos para que as comunidades mudem de comportamento e acatem as orientações transmitidas pelos técnicos do setor através de palestras sobre saneamento do meio e os cuidados a observar com os alimentos. Estradas no centro urbano e arredores da cidade de Nampula estão a ficar em estado crítico devido às chuvas que caem nos últimos dias. Algumas ações estão em curso por forma a evitar que a situação se agrave. As chuvas que caem regularmente e com intensidade nos últimos dias na cidade de Nampula estão já a provocar estragos nas estradas, quer no centro urbano, quer ao nível dos bairros, onde a situação começa a ser crítica, segundo descreve André Américo, diretor de obras no Conselho Municipal. Vamos intervir algumas estradas que estão mesmo em risco. E para começar, como está a ver, essa estrada que começa de Preto Lopes, liga essa zona do Maivire. E depois temos aquela que sai do Eduardo Mondelani, a rua FLM, aquela que passa pelo Mercado do Peixe. Depois temos a Rua da França. E também temos aquela rua da Quimep,
atrás está aqui mesmo, para quem vai a Mrapaniwa. Sim, sim. Então são mais ou menos essas que estão num estado muito crítico. Já nos bairros, no caso de a estrada que vai para Namiteca, a outra que vai para Elipice, 22 de agosto. André Américo adianta que o município está preparado, até porque arrancou com algumas intervenções através de reposição de solos em estradas na zona periférica, enquanto se espera a chegada da próxima semana do asfalto para tapamento de buracos ao nível do centro urbano. Temos todo o equipamento preparado. É um trabalho que não precisamos ainda de empreiteiros. Há outras estradas, realmente vamos ter que lançar o concurso, no caso da estrada de Marrere, porque aquela ponte que liga a cidade de Marrere também está muito degradada. Agora estamos a construir a vale de drenagem, pelo menos para essa estrada. E as outras, estamos a repor os solos, que é para tentarmos pelo menos melhorar. Em relação aos fundos, nós temos fundos para trabalhar. O segredo também para ganhar esses fundos é só de não andar com polos furados. O nosso governo é um governo que não anda com polos furados. Já conseguimos asfalto. Eu acredito que daqui a uma semana vamos receber o asfalto. Isso já no caso dos buracos nas ruas, já dentro da cidade. Comparando-se com o igual período do ano passado, as autoridades municipais consideram a situação como não sendo ainda muito grave. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula promete levar à barra da justiça cidadãos a quem foram atribuídos terrenos, mas que continuam a viver em zonas de risco e vulneráveis a calamidades. Mahmoud Amorano considera a situação inadmissível. Neste momento, uma equipa do município trabalha na identificação e registro de famílias cujas casas desabaram em consequência das chuvas que se fizeram sentir com intensidade nos últimos 3 dias na cidade de Nampula para possível apoio. O presidente do município adverte, no entanto, que nem todos os afetados serão contemplados. Parte das famílias não dispõem de recursos e principalmente quando as casas foram construídas em locais impróprios, então não há nenhum fundo que possa atender todas as necessidades em termos de danificação de vias e de casas. O que nós vamos fazer é atender aquilo que é possível a nível do Conselho Municipal e naturalmente espero que o Governo Central, o Governo Provincial possa fazer parte deste apelo para que possamos melhorar as condições das nossas comunidades. Podemos neste momento apenas correr e ir atendendo quem vier a apresentar uma situação de danificação de casa. Mahmoud Morani sustenta sua posição, referindo haver oportunismo por parte de alguns munícipes que, depois de evacuados das zonas de risco o ano passado, venderam os terrenos e todo o apoio dado, regressando à situação anterior. De acordo com o edil, essas famílias serão processadas criminalmente. E muitas dessas famílias, algumas delas, inclusive, já foram atendidas no ano passado. Temos conhecimento neste momento em que famílias que tínhamos evacuado em zonas de risco e atribuímos de terreno e material de construção, essas famílias venderam os terrenos e voltaram a esses locais que são impróprios. O que eu orientei a minha equipa é identificar essas famílias. Não tenho o número exato, por isso eu disse que já acionamos a nossa equipa para identificar essas famílias e nós vamos processá-las. Naturalmente não terão nenhum atendimento para o município de Nampula, porque são situações de oportunismo e criam situações em que o município não tem como resolver essa questão. O município reuniu-se quarta-feira com diferentes segmentos da sociedade para colher contribuições a serem incorporadas na estratégia de intervenção para este período das chuvas. O caudal do Rio Congo, no distrito de Mocuba, baixou cerca de 10 centímetros ao longo desta quarta-feira. Assim, ontem os níveis rondavam em 4,84. Hoje as águas do rio baixaram até 4,73. O
O caudal do rio Licungo baixou esta quarta-feira cerca de 10 centímetros do nível das águas. O facto ocorre porque a chuva parou nos distritos de Gurue, Ile e Lugela. Se terça-feira os níveis de caudal rondavam em 4,88 metros, esta quarta-feira atingiu 4,73 e espera-se que continue a baixar. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê abrandamento de precipitação nos próximos dias. Nos próximos 2 dias há um ligeiro abrandamento de precipitação, mas nos próximos 15 dias, tendo em conta que estamos na época chuvosa e ciclónica, o INAME prevê continuação de ocorrência de chuvas fortes, localmente muito fortes, com 75 milímetros em 24 horas. Isso nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia, não é uma exceção. Então, nos países a montante também, nas bacias hidrográficas de Malawi, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul, espera-se chuvas fortes com mais de 50 milímetros em 24 horas. As previsões indicam que a chuva dos próximos 15 dias não terá riscos de cheias. Há que se espera nos próximos 15 dias, como vem aqui o registro, cerca de 150 milímetros de precipitação, não acarreta um risco enorme de ocorrência de cheias. Nos próximos 15 dias não suscita risco de ocorrência de cheias, mas existem regiões baixas que podem ser influenciadas por outros sistemas que podem permitir que possa haver um risco de inundações. As autoridades apelam às comunidades próximas aos rios para estarem atentas ao alerta em caso de emergência. Está interdito o trânsito na importante via que liga os distritos de Montepuez e Namuno, em Cabo Delgado, devido às chuvas que caem nos últimos dias. Face à intensidade das chuvas que caem nos últimos dias em Cabo Delgado, o nível das águas do rio Muitiville subiu e alagou 5 quilômetros da estrada entre os distritos de Montepuez e Namuno, impossibilitando o trânsito. Neste momento, a ligação entre as duas regiões é feita através do distrito de Balama, mas lá também se teme pela subida do nível das águas do rio Megaruma. O governo provincial recomendou a tomada de medidas de precaução, sobretudo para prevenir a perca de vidas humanas, e há toda uma necessidade de se afastarem as pessoas das zonas propensas a inundações, porque o período de chuvas ainda está em curso e a província de Cabo Delgado não só sofre o impacto da queda das chuvas, mas também das chuvas que escorrem a montante, tanto na província de Niassa. Há dias esteve interdita a ligação entre a cidade de Pemba e o distrito de Metuge devido às chuvas, tendo sido reposta no rio Messalo e Muidumbi, cujas águas destruíram a ponte em 2014. Não há risco iminente, mas há necessidade de maior atenção para que no pico das chuvas não haja problemas. Há toda uma necessidade de atenção, porque ainda é período chuvoso. Esperemos que no pico das chuvas não haja situações de corte, pois a infraestrutura reabilitada, pois o corte se afigura estável e se afigura capaz de permitir o escoamento das águas do Missal. O governo de Cabo Delgado, reunido em sessão ordinária, analisou também a situação das chuvas na cidade de Pemba, onde está a causar erosão em Jingone e Muxara, para além de alagar os bairros de Paquiticati e Eduardo Munslani. O Porto de Nacala prevê manusear este ano mais de 2.100.000 contentores, cerca de 85 mil toneladas de carga diversa, segundo revelou a diretora para a área operacional, que garante o reforço da segurança daquele estabelecimento portuário.
Falando à STV, a diretora para operacional no Porto de Nacala deu a conhecer que o porto local manuseou cerca de 9.000 contentores contra 95 registrados no igual período de 2014 e aponta a depreciação do metical em relação às principais moedas estrangeiras e o apagão que afetou a região norte do país como sendo fatores que contribuíram para a queda do volume de carga contentorizada a nível daquele estabelecimento portuário. Loni Ribeiro fez saber, por outro lado, que 2016 abre boas perspectivas no que diz respeito ao manejamento de carga no Porto de Nacala. Começamos bem. Há cargas que já não víamos desde setembro do ano passado, como o cimento. Este mês temos um navio de cimento. Estamos a ver também algum aumento de carga contentorizada. Portanto, podemos dizer que o janeiro de 2006, de uma forma geral, estamos a começar bem. Esta responsável para a área operacional no Porto de Nacala revelou que aquele estabelecimento portuário está empenhado este ano em melhorar a prestação de serviço portuário com o objetivo de vencer a concorrência. Como vimos que em 2015 caímos um pouco, ok? Há vários fatores. Também não podemos esquecer que em 2013 e 2014 tivemos as obras do terminal de Carvão na Cala Velha, e essas obras contribuíram bastante para a entrada de muita carga, ok? Ano passado já não tivemos essas obras, daí que isso também contribui para a queda das cargas. Mas um dos grandes desafios, e que nós vamos trabalhar nisso, é trazer a carga do Malawi. É desviar ela das outras rotas, como de Dar es Salaam e de Durban, e trazer para os nossos portos. De recordar que o Porto de Nacala, que dista sensivelmente 200 km da capital provincial Nampula, está a beneficiar do projeto de reabilitação e expansão, que este ano entra na sua segunda fase do projeto, desta vez no investimento avaliado em pouco mais de 300 milhões de dólares. O ex-presidente da República, Armando Guebuza, lançou hoje um portal da internet para imortalizar o seu percurso e as realizações dos 10 anos da sua governação. Guebuza diz que cada fase de desenvolvimento deve tomar em conta as lições das gerações precedentes. Percurso, militância, realizações e algumas particularidades da liderança do Estado moçambicano entre 2005 e 2014 são algumas das combinações que podem ser encontradas neste portal de internet, através do qual Armando Guebuza quer imortalizar as suas realizações e a sua governação. Um portal de internet que foi lançado no princípio da noite desta quarta-feira perante o presidente da República, Filipe Nyusi, o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, figuras de peso da arena política, econômica e social deste país. Este site é caracterizado por Armando Guebuza como um elo de ligação entre o anterior e o atual ciclo de governação. É com muita satisfação que procedemos hoje ao lançamento da minha página de internet. Esta iniciativa, focalizada nos 10 anos do meu mandato como Presidente da República e nos eventos em que estive envolvido nos mais de 50 anos da nossa história recente, destina-se a contribuir para estimular uma reflexão sobre um percurso que, como todos os outros, é coletivo e pertence de todo o povo moçambicano. Temos, todavia, consciência plena de que cada fase de desenvolvimento de Moçambique se liga dialeticamente às anteriores. Neste sentido, o nosso progresso dependerá, em grande parte, da capacidade de cada geração de se inspirar, refletir e ponderar nas lições das fases precedentes. Além de um museu das suas realizações, Armando Guebuza quer também que este site sirva para promover o debate neste país. Aliás, o presidente da República, Filipe Nyusi, saudou esta iniciativa e porque hoje, 20 de janeiro, é aniversário do antigo estadista, aproveitou para felicitar pela passagem de mais um ano de vida. Vamos felicitar esta iniciativa que encoraja a todos nós para, de uma
ou de outra forma, continuamente servir a nação e aos moçambicanos. Camarada Guibuza, aceite que explore este espaço e momento criado pelo seu gabinete na qualidade de antigo presidente da República, esta oportunidade que representamos moçambicanos de todos os quadrantes do nosso mundo, rodeado da sua respeitada e querida família, para exatamente hoje, o dia mais importante da sua vida, o dia em que festejamos o seu nascimento, lhe desejar longa vida, vida com muita saúde. Lançado, o portal já está disponível e pode ser acessado através do site www.armandoemilioguebuza.mz. Esta marca também a primeira atividade do Gabinete de Trabalho criado pelo antigo estadista moçambicano. A imagem de Elton Tsemban, António Tiwa, STV. Assim seguimos a um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. São os pequenos ganhos que fazem toda a diferença. Por vezes tão pequenos que não lhes atribuímos o devido valor. Achamos que são insignificantes, porque não olhamos para eles como um todo. Falo mais por mim, porque a minha esposa, ela sim, viu mais longe e aderiu ao Trocos do FNB. Poupe você também e passe a depositar o seu troco no FNB sempre que pagar com o seu cartão na POS ou na internet. Agora é fácil juntar uns trocos para aquele capricho que sempre sonhou. Adira já ao Trocos. FNB Moçambique. Como podemos ajudar? Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. De volta ao essencial da informação no Tarde Informativa, edição de quarta-feira. Mais de 80 projetos foram aprovados durante o ano passado pela Direção dos Combatentes ao nível da província de Nampula, no âmbito do Fundo de Paz e Reconstrução Nacional, destinado ao financiamento de projetos submetidos pelos combatentes de luta de libertação nacional. Este facto foi revelado em Nacala pelo diretor dos combatentes a nível da província de Nampula. Sérgio Bulaonde deu a conhecer que durante o ano passado a província recebeu 5 milhões e 100 mil meticais destinados para financiar perto de 80 projetos submetidos pelos combatentes. Este governante fez saber na ocasião que, para além dos veteranos da luta de libertação nacional e da soberania, combatentes da luta pela democracia, ou seja, os elementos provenientes da RAMO, estão a aderir igualmente o Fundo da Paz e Reconciliação Nacional. Já temos mais de 100 projetos já elaborados e encaminhados ao fundo,
Até o final do ano passado foram já financiados 8 projetos entre 250 a 300 mil meticais. Temos comunicação já com o Fundo da Paz e Distribuição Nacional que até aos finais deste mês teremos acima de 70 projetos que submetemos no ano passado já financiados, mas que há disponibilidade de Renamo que aderiram ao processo da aquisição da pensão, isso sim existe. O diretor provincial dos combatentes explicou, por outro lado, que neste segundo ano da criação do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, a província de Nampula prevê financiar mais de 120 projetos. Para o caso do ano passado, 2015, para a província de Nampula, o Fundo da Paz tinha na posição, portanto, um teto de 5 milhões e 100 meticais para financiar projetos que vão de até 50 mil meticais, mas os projetos que vão até 300 mil meticais não se definiu um teto. Portanto, à medida em que os projetos foram sendo apresentados e o Fundo da Paz a nível central foi financiado. E neste momento está-se a trabalhar no sentido de descentralizar, portanto, a autoridade de aprovar para o financiamento dos projetos até 50 mil meticais para o nível provincial. Para este ano ainda não se definiu o teto, mas a nossa perspectiva é que nos projetos que vão até 50 mil meticais consigamos financiar pelo menos 100 projetos. E aqueles projetos que vão até 300 mil meticais não há um teto, mas a nossa esperança é que de 8 que foram financiados em 2015, este ano possamos até triplicar. Né? De salientar que dos cerca de 80 projetos aprovados durante o ano passado em Nampula pela Direção Provincial dos Combatentes, ainda aguarda o desembolso dos valores. O Instituto de Diretores de Moçambique quer implementar uma plataforma de prevenção da corrupção. Para o efeito, a organização apresentou hoje à Confederação das Associações Económicas de Moçambique um projeto piloto. Com o objetivo de minimizar o índice de corrupção e fraudes nas instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, o Instituto de Diretores de Moçambique apresentou esta quarta-feira um projeto denominado Pacto de Integridade. Na essência, o projeto consiste num conjunto de formações e seminários que deverão munir os dirigentes das empresas, em particular os diretores, de liderança ética e de ferramentas que ajudem a combater atos de corrupção. É uma plataforma transversal, setor privado, Estado e sociedade civil, mas tem uma particularidade porque a adesão é de forma voluntária. Depois, as organizações comprometem-se de forma voluntária também a desenvolver as suas atividades pautadas pelos princípios de transparência, integridade e tolerância zero à corrupção. E quem vai monitorar esta plataforma? Essa plataforma ou esse pacto está subjacente a um projeto que é financiado pela Embaixada da Suécia com duração de 2 anos. Então, durante o ciclo de vida do projeto, será monitorada pelos Instituto de Diretores de Moçambique. Temos o plano de formação e a monitoria da própria ferramenta, em que vamos identificar alguns pontos fracos e pontos fortes e tentar colmatar dentro do ciclo de vida do projeto. A CTA diz que o projeto aparece num momento oportuno, dado o nível de corrupção no setor empresarial. O organismo garante ainda que vai mobilizar os filiados a aderirem ao pacto. Mobilizaremos, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para mobilizar as nossas empresas a aderirem a este pacto. Apoiamos também esta iniciativa de formação permanente dos agentes corporativos, desde os administradores, os diretores, os membros dos órgãos sociais, nas empresas e nas associações económicas, naturalmente. O projeto prevê algumas sanções para as empresas que aderirem ao Pacto de Integridade e não cumprirem com o esperado para minimizar a corrupção. Numa primeira fase, o projeto será implementado em 5 províncias do país. Os desafios da ortopedia em Moçambique e o implante de próteses é o tema da reportagem do jornalista Fidel Tony Mídio. O Hospital Central de Maputo aplica 40 próteses por ano, número aquém da capacidade de resposta, a fato já reconhecido pela Direção Nacional dos Serviços de Ortopedia. Nos últimos 4 anos, a sua vida é suportada por 2 muletas. Carlos Gebunda descobriu que tinha artrose, um problema nos músculos que afeta as extremidades dos ossos. Comecei a sentir umas simples dores assim na anca. Mas achei que fosse uma coisa passageira. Mas que as dores foram sendo constantes.
Em 2011, Carlos Gibunda passou por uma operação em que foi substituída a anca da perna esquerda. A cirurgia foi bem sucedida, até que 3 anos depois, a perna direita começou a manifestar os mesmos sintomas. Voltei de novo ao meu médico. Expliquei. Estou a sentir aqueles sintomas que senti na perna esquerda, agora na direita. A escolha era minha. Substituir ou manter-se com muletas. Quase um ano na lista de espera do novo implante. Uma demora que condicionou a saúde de Carlos Gibunda. É que eu não posso ficar de pé por muito tempo. E nem sentado por muito tempo. Ter uma intervenção cirúrgica ortopédica pode custar muito tempo ou até mesmo muita dor, quando a lista de espera é longa e a única unidade hospitalar que responde por esses serviços é o Hospital Central de Maputo. O outro componente da demora é o material, que é importado e certamente para chegar até aqui leva muito tempo. E finalmente a cirurgia acontece. A equipe médica toda empenhada para um implante que durou mais de 3 horas. A nossa equipe acompanha a operação. Um processo cuidadoso e assistido por um vasto grupo de profissionais. Este médico ortopedista explica a operação. Neste caso, foi necessário aplicar uma prótese nas duas articulações, pode ver, não é? Aqui neste caso, como vê, o paciente teve que levar prótese. O paciente sofreu o desgaste? Absolutamente, nas duas ancas, né? Sofreu desgaste nesta e nesta. Daí que houve necessidade de aplicar a prótese nas duas ancas. E adverte que este problema tem afetado cada vez mais a camada jovem devido ao consumo excessivo de álcool e falta de atividade física. Mas hoje, como lhe disse, com alguns hábitos, não é? Particularmente, até podia mencionar, por exemplo, um dos exemplos, por exemplo, hábitos alcoólicos, ok? Leva muitas vezes ao desenvolvimento da artrose. Então, os jovens de hoje desenvolvem muitas artroses por esses e por outras razões, né? O consumo também de medicamentos, dos corticosteroides, também pode levar ao desenvolvimento da artrose. Portanto, hoje, jovens, 30, 40 anos, já são submetidos também à artroplasia da anca. Alguns dias depois, fomos à casa de Carlos Gibunda. Ele nos recebe e o sucesso da operação é confirmado. Estou a recuperar bem, estou satisfeito, estou a recuperar bem. Tem 5 dias só. Tem 5 dias. O Hospital Central de Maputo aplica 40 próteses por ano, mas o nível de procura supera a capacidade. O diretor nacional dos serviços de ortopedia reconhece a fraca capacidade de resposta em termos materiais. Essa intervenção de que falou, que é a artroplastia total da anca, presentemente só se faz no Hospital Central de Maputo, não é? E, como pode imaginar, todos os pacientes que necessitam desse tipo de intervenção de todo o país devem se deslocar ao Hospital Central para beneficiar dessa intervenção. Naturalmente que o consumo dos consumíveis, vamos dizer, dos implantes é elevado, não é? E, em algum momento, nós temos, eu não diria ruptura do estoque, mas nós temos falta de algumas componentes. Igual a Carlos Gibunda, estão milhares de pessoas que veem a qualidade das suas vidas reduzidas. Carlos Gibunda é um dos poucos moçambicanos que teve acesso a uma prótese gratuita e viu a vida sorrir-lhe novamente. Há 2 aspectos, 2 sintomas que de facto perturbam muito a vida normal do paciente, né? Que é a dor e a limitação da função, né? A partir do momento que esse paciente está acometido por uma artrose, ele fica limitado no seu dia a dia e pode afetar até a sua atividade profissional, não é? A Organização Mundial da Saúde indica que a artrose é a 4ª doença que mais reduz a qualidade de vida para cada ano vivido. Vamos agora olhar para a página internacional. Mais de 20 pessoas morreram hoje, sendo a maioria estudantes, no ataque a uma universidade no Paquistão.
Homens armados invadiram a Universidade Paquistanesa na manhã desta quarta-feira. Em seguida, a polícia, soldados e forças especiais entraram na universidade por via terrestre para conterem o assalto, enquanto imagens de televisão mostravam estudantes a fugirem. Mais de 20 pessoas morreram, sendo a maioria estudantes, e 30 outras ficaram feridas. As vítimas foram levadas ao hospital. O ataque já foi reivindicado pelo grupo Talibã TTP, tendo um comandante dos insurgentes, Umar Mansour, confirmado à AFP que 4 kamikazes atacaram a universidade. Segundo a mesma fonte, o ataque foi uma resposta à Operação ZAR-BSB, uma ofensiva antiterrorista lançada pelos militares que está em curso em zonas tribais do nordeste do Afeganistão. Na terça-feira, um ataque de um homem-bomba no mercado matou 10 pessoas. O ataque ao campus da Baixa Khan University foi semelhante a um assalto talibã a uma escola dirigida pelo exército de Peshawar em dezembro de 2014, que matou mais de 150 pessoas, a maioria criança. O autoproclamado Estado Islâmico libertou 270 civis sequestrados durante o ataque à cidade síria de Deir ez-Zor. O grupo de civis faz parte de mais de 400 pessoas raptadas nos últimos dias. Entre os 270 civis libertados estão mulheres, crianças menores de 14 anos e idosos que deverão abrigar-se em aldeias administradas pelo Estado Islâmico na província de Deir ez-Zor. Aquela é a 7ª cidade síria e a maior da zona oriental do país. Fica a 450 km a nordeste da capital Damasco, nas margens do rio Eufrates, e é a capital da província do mesmo nome. Mohamed Saad, ativista sírio detido e torturado pelos radicais islamitas, contou que a base do sistema de segurança do Estado Islâmico é aterrorizar as pessoas. Fazem-nos acreditar que tem um sistema de segurança muito forte, mas na realidade funciona como qualquer sistema totalitário. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização baseada em Londres, que recolhe informações em toda a Síria, o grupo extremista raptou domingo outras 50 pessoas em invasões e anunciou que reduzirá para metade os salários de seus combatentes na Síria e no Iraque. A situação financeira com que tem agora de lidar pode ser resultante da intensificação dos ataques aéreos às suas instalações petrolíferas na Síria e no Iraque, uma vez que a coligação liderada pelos Estados Unidos da América bombardeia instalações da organização em ambos os países. A Organização das Nações Unidas descreve como deplorável a vida da população no Iraque. Segundo o relatório divulgado ontem pela organização, cerca de 3.500 pessoas são submetidas à escravidão. No relatório publicado esta terça-feira, o retrato humanitário que é feito do país não deixa dúvidas. A vida tem pouco valor na região, onde a humanidade criou a primeira civilização, escreve a Euronews. Desde janeiro de 2014, temos mais de 18 mil civis mortos como consequência do conflito no Iraque. Além disso, há mais de 3 milhões de pessoas que abandonaram suas casas, comunidades inteiras que foram deslocadas no interior do país. O relatório enumera igualmente mais de 36 mil pessoas feridas. Apesar de não ser o único, o autoproclamado Estado Islâmico é apontado como o principal responsável por uma lista de crimes hediondos. As atrocidades incluem limpeza étnica, homicídio, rapto, violência sexual, destruição arbitrária de propriedade cultural e religiosa. Estima-se que cerca de 3.500 pessoas sejam mantidas em regime de escravidão. A comunidade Yazid é uma das principais vítimas deste crime de guerra e contra a humanidade, mas não é a única. Vamos agora fazer um breve olhar para a página desportiva. A empresa de telefonia móvel MCell vai disponibilizar 5 milhões de meticais à Liga Moçambicana de Futebol para viabilizar a realização de Moçambola 2016. O acordo para o efeito foi rubricado esta quarta-feira entre as duas instituições. É o primeiro passo para viabilizar a realização de Moçambola 2016, prova cujos custos serão acrescidos este ano devido ao aumento do número de equipas de 14 para 16. A MCL, no quadro do apoio ao desporto moçambicano, vai disponibilizar 5 milhões de meticais ao câmbio atual para tornar possível a disputa do Campeonato Nacional de Futebol. Estes fundos irão, de certa forma, aliviar a Liga Moçambicana de Futebol, que tem enormes desafios pela frente
sobretudo pelo fato de muitos patrocinadores estarem a atravessar uma crise financeira devido à desvalorização do metical. Já é uma relação bastante madura, uma relação bastante rica, que tem trazido resultados para o desporto moçambicano. A Liga está, neste momento, com desafios, apresentou as propostas que tinha em carteira. Nós identificámos-nos com algumas das ações, alguns dos projetos que a Liga Moçambicana de Futebol apresentou e decidimos também abraçar este projeto. Ananias Coana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, reafirmou o compromisso de tudo fazer para que os fundos disponibilizados sejam aplicados para aquilo que é o maior propósito da instituição que dirige, que é a realização tranquila do Moçambola. Vamos dar a continuidade daquilo que sempre foi a relação entre a MCL e a Liga Moçambicana de Futebol, para que a MCL se sinta que, de fato, o apoio que está a dar ao futebol moçambicano está a fazer o seu papel em prol do desenvolvimento do futebol em Moçambique. O orçamento do Moçambola 2016 será definido durante a Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol, em reunião magna, numa data por anunciar. O 1º de maio de Quelimane já abriu as oficinas, com os olhos postos da manutenção no Moçambola 2016, que vai iniciar em março próximo. O 1º de maio de Quelimane abriu esta quarta-feira as suas oficinas com olhos postos a Moçambola versão 2016. A equipa ainda não conseguiu valores estimados em 15 milhões de meticais, mas o presidente do clube tem fé no apoio do governo e empresários da praça. Nós precisamos de dinheiro a qualquer momento, porque já abrimos as oficinas, estamos a precisar de dinheiro a qualquer momento, porque há sempre despesas extras. O lanche, material desportivo, há muita coisa no futebol. Quem está no futebol conhece as necessidades que o futebol carece. Então, por isso, nós estamos a precisar de dinheiro a qualquer hora e momento. Até se for agora, melhor é, para nós começarmos a funcionar dignamente. Porque esta competição é a alta competição, é a máxima competição do país. O administrador de Quelimane acompanhou os trabalhos iniciais e assegurou que tudo será feito para manter o 1º de maio de Quelimane no Moçambola. É nosso interesse, mais do que saudar, mas também porque estamos comprometidos com aquilo que é o 1º de maio no Moçambola e queremos ainda continuar a contar com os vossos esforços. Acima de tudo, quem faz o desporto são vocês, mas também nós somos parte integrante desta área desportiva, através dos nossos apoios, através da colaboração, através também da nossa entrega massiva, mobilizando mais adeptos, criando mais claques para que de facto vocês continuem a se munir de muitos esforços e aquilo que cabe a nós, faremos tudo por tudo. Neste momento, embora os treinos tenham iniciado, o 1º de maio de Quelimane continua a trabalhar para angariar fundos para garantir a participação na maior prova futebolística.